Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Hoje nós estamos aqui para continuar a leitura do nosso Clube do Livro. Expande comigo! Leitura do livro As Leis Dinâmicas da Oração. Vamos chegando para mais um dia. Passar batom. Passar batom. Bom dia, meu bem. Um beijo. Aê, trazer cor para o nosso dia. Qual é a cor que você quer para o seu dia de hoje? Vamos chamar a galera, vamos mandar aqui uns directs para o pessoal vir para nossa live. No Expande Comigo de hoje, nós vamos falar que orar é expandir a alma. Vamos ter uma convidada muito especial, a Aline Amadei. Foi minha paciente, se tornou uma grande amiga e hoje ela vai compartilhar um pouquinho com a gente como que tem sido, né, a sua experiência, como tem sido a sua vida com Deus depois de ter mergulhado no seu interior, depois de ter mergulhado no autoconhecimento, na identificação das raízes dos seus traumas, dos seus bloqueios, das suas crenças limitantes, né? E de ter conseguido resignificar e trazer um novo sentido para a sua vida, para a sua alma e restaurar e renovar de dentro para fora de todas as formas possíveis. Bom dia! A gente começou, para quem tá chegando agora, o primeiro dia, vou explicar um pouquinho como que é o projeto do Expande Comigo. O Expande Comigo vai ser o Clube do Livro, onde nós vamos fazer a leitura de capítulos, né, deste livro. E no meio das leituras nós vamos trazer consciências, conhecimentos e informações sobre como a oração funciona na nossa vida, como essa ferramenta, né, é grandiosa, é uma bênção nas nossas vidas e como ela pode nos transformar todos os dias, a todo momento, de qualquer lugar, a qualquer hora. Então, nós começamos explicando no primeiro dia que hoje a ciência, existe uma ciência chamada neuroteologia, que estuda os benefícios, as transformações biológicas do nosso corpo, do nosso cérebro, a partir do momento que nós executamos, que nós realizamos orações. Fala pra mim, o volume da música tá muito alto, a minha voz tá muito alta, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo por aí? Vai me dando um oi aqui. Bom dia, Gi, bom dia, Aline. Lembra que eu comentei também no segundo dia que sempre que nós formos começar a assistir uma aula, assistir uma live, que nós formos irmos na nossa igreja, irmos a um lugar, irmos a uma terapia, irmos a um encontro, é fundamental que nós começamos a colocar dentro da nossa mente e do nosso coração o que eu escolho receber daqui hoje. O que eu recebo aqui hoje? O que você escolhe receber aqui hoje? Eu escolho receber libertação, eu escolho receber cura, eu escolho receber conhecimento, eu escolho receber conexões, eu escolho receber consciências, eu escolho receber cura para as minhas emoções, eu espero receber acolhimento, porque eu tenho me sentido muito sozinha, muito abandonada. Eu escolho receber compreensão, empatia. O que você escolhe receber para o dia de hoje? Escolho receber dinheiro. Dinheiro, como você quer chegar na minha vida hoje? O que você escolhe receber hoje? Com as consciências que você vai acessar aqui. Por que eu falei sobre o dinheiro? Porque o nosso primeiro capítulo do livro hoje vai falar: a oração atrai um investidor milionário. Então eu vou ler esse capítulo e logo em seguida eu vou chamar a nossa convidada de hoje para ela compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, para nos inspirar, para nos fortalecer e para nos
levar a um lugar mais profundo dentro de nós mesmos. Combinado? Então vamos lá. Nós vamos começar falando hoje que uma oração atrai um investidor milionário. Durante anos de depressão, um homem de negócios que ficou sabendo sobre o poder do pensamento próspero, assim como sobre o poder da oração, comprou um banco com seus negócios falidos e fez uma fortuna. Anos atrás, ele vendeu e se aposentou. Mas o homem que comprou o seu negócio não tinha um pensamento próspero, nem era um homem de oração, e em poucos anos estava perdendo dinheiro. Vários vendedores e trabalhadores que tinham trabalhado com o primeiro homem, que tinha visto como ele construía seu negócio de milhões de dólares, finalmente pediram a um novo proprietário para que o convidasse, o antigo para que lhe mostrasse como havia construído seus negócios através de métodos espirituais. Em complexo desespero, o novo proprietário relutantemente concordou em fazer isso. O milionário aposentado pôs-se a trabalhar vindo para a cidade e alugando um quarto em um hotel no centro, com o único propósito de ficar sozinho para intensificar o trabalho de oração a respeito dessa situação. Ele logo percebeu que várias centenas de milhares de dólares precisavam ser investidos rapidamente ou os negócios faliriam. Certa manhã, ele chamou o proprietário e os vendedores para conversar com eles sobre o poder do pensamento próspero. Ela indica aqui que você também leia o livro The Dynamic Laws of Prosperity, para aprender técnicas simples para desenvolvimento do pensamento próspero. Quando eles mencionaram a necessidade de várias centenas de milhares de dólares, ele calmamente disse: "Isso virá e é a tempo." Então, quantas vezes a gente quer as coisas, mas quer agora, como uma criança mimada, né? Às vezes a gente tem na nossa mente um ideal de vida, um ideal de negócio, um ideal de como as coisas devem ser. E aí muitas vezes a gente nem começa a fazer porque nós não temos os recursos, a idealização da nossa mente, muitas vezes procrastinamos, muitas vezes nem começamos. Então é aquela grande frase de Mário Sérgio Cortella: faça o teu melhor, até ter condições de fazer melhor ainda. O que você está fazendo, o seu melhor ou o possível? Faça sempre o teu melhor. Por 9 dias, ele ficou nesse quarto de hotel orando por uma iluminação, pedindo prosperidade, instruindo os empregados sobre o pensamento positivo e simplesmente construindo uma consciência espiritual através da qual as orações feitas pelos seus negócios pudessem ser respondidas. Finalmente, no 9º dia, quando ele foi para o restaurante do hotel para jantar, ele se sentiu guiado para conversar com um homem que se encontrava sentado sozinho em uma mesa vizinha. Apesar de não se conhecerem, eles descobriram que tinham muitos amigos em Nova York e em Los Angeles. Eles tinham lido muitos livros em comum e usado muitas ideias comuns sobre oração e pensamentos prósperos para construir negócios de sucesso. Antes que eles se separassem nessa primeira noite, o homem do leste perguntou ao milionário se ele conhecia um bom lugar para investir algum dinheiro, explicando que ele tinha um genro que queria vir para o oeste e ele estava procurando um lugar para ele. Em poucos dias, tudo estava resolvido. O homem rico do leste trouxe não só o seu genro com o dinheiro para o negócio que estava anteriormente falido, mas também trouxe a sua própria riqueza de conhecimento espiritual e experiência. O proprietário, que quase arruinou seus negócios, vendeu a sua parte e foi embora. Os vendedores mantiveram seus trabalhos, seus negócios e estavam novamente nas mãos de pessoas de mente próspera e de oração. Logicamente, os negócios novamente prosperaram. Olha como que é interessante, né? Sobre a questão da ressonância. O que você tem atraído para o seu campo? O que você tem atraído para a sua vida? Você atrai aquilo que você vibra. Semelhantes, você atrai a energia que está presente na sua vida, né? Através dessa coincidências que eles tinham em comum. Eles se conectaram, porque a gente sempre brinca, né? A gente sempre fala, ouve aquela frase: Deus não une vidas, Deus une propósitos. Qual é o propósito? Ontem eu estava realizando um atendimento com a mesa angelical das 4 prosperidades, e quando a gente faz a leitura, a identificação dos bloqueios, dos pontos que estão estagnados,
É realmente esse lugar que a gente precisa olhar. Nós temos fazendo a petição correta, nós temos pedido a Deus aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, né? Porque a oração é uma petição, é entregar a Deus as nossas necessidades, confiar a Ele a nossa vida, os nossos temores. E conjunto com a petição, nós temos abençoado aquilo que nós estamos fazendo, nós temos nos abençoado. Quantas vezes nós falamos palavras sobre nós mesmos? Eu não sirvo para nada, nada dá certo para mim, eu não tenho capacidade, né? Até a questão da capacidade é um reconhecimento de que você precisa estudar mais, que você precisa buscar mais informações. Como esse homem, né, conseguiu encontrar uma outra pessoa, um outro investidor para salvar aquele negócio. Como esses funcionários dessa empresa tiveram a humildade de falar, chama o cara lá de volta, porque senão nós vamos perder o nosso emprego, nós vamos perder aquilo que a gente demorou tantos anos para construir. E a gente precisa eliminar, exterminar, exorcizar, né? Espantar, expulsar da nossa vida todo pensamento sabotador, toda a falta de fé, toda a palavra contrária. Não, você vê aqui que essa pessoa que não estava congruente com os pensamentos, sentimentos, com o propósito, para que aquilo fosse próspero, para que fosse abençoador, a pessoa se desconectou. Ela foi embora, ela vendeu a sua parte e foi embora. Foi viver outra realidade. Né? Então a gente tem que saber que tem momentos, pessoas, lugares, situações que nós vamos ter que mandar embora da nossa vida, comportamentos, ideias, né? E daqui a pouco nós vamos ter esse testemunho aqui que vai mostrar para você que muitas vezes nós vamos ter que ter um passo de ousadia na nossa vida, para se você quer atingir lugares mais altos e mais profundos em todos os níveis, você vai ter que dar tchau para muita coisa na sua vida. E o mais importante e fundamental de tudo, consagrar aquilo que você está fazendo. Por que você faz o que você faz? O que te motiva todos os dias a continuar perseverando e persistindo naquilo que você tem feito na sua vida? Qual é a função dos seus negócios? Qual é a função do trabalho que você realiza nessa realidade? Qual é o valor daquilo que você faz? Que você faz não é pelo dinheiro, porque o dinheiro ele segue a felicidade, o dinheiro segue a alegria, o dinheiro segue uma vida gloriosa. O que é uma vida gloriosa? Uma vida gloriosa é quando nós exalamos, quando nós transbordamos a exuberante vida abundante. Isso que é a glória. A glória é uma expressão abundante de vida abundante. Você tem tido um viver abundante? Você tem vivido um viver de prazer? Aonde você faz, o que você faz, você tem dado o seu melhor ou você tem feito o que é possível? Fica nessa reflexão. Então, para saber como os resultados práticos da oração trabalharam nessa situação, o homem do leste explicou que pretendia ir para São Francisco, mas que sentiu subitamente guiado para ir para Los Angeles. Ele teve até a intenção de procurar calmamente por um negócio onde pudesse investir, talvez tomando meses para decidir sobre isso, mas quando estava em oração, teve o sentimento de que deveria ir para Los Angeles e tinha planejado ir para um certo hotel quando chegou na cidade. Mas o avião que havia tomado conversou com um homem que estranhamente o recomendou que ele ficasse no hotel onde, sem que ele soubesse que o milionário estava orando. Além disso, ele tomou todas as decisões somente após o milionário ter ser registrado no hotel, e durante os 9 dias ele esteve retirado em seu quarto em oração. À medida em que o proprietário anterior tinha procurado em oração pelo rico e adorável esclarecimento do Pai, ele fez afirmações de riquezas, e ele trouxe literalmente para ele um homem rico e resultados ricos. Durante os 9 dias em que ficou no hotel, uma das afirmações de prosperidade que ele declarou diariamente foi: anota aí, a mente infinita é a minha fonte real e eu sou ilimitado porque Deus é ilimitado. A mente infinita é a minha fonte real e eu sou ilimitado porque Deus é ilimitado. Uma oração igualmente poderosa quando confrontada com circunstâncias desesperadoras é... Agora olha essa oração. Para circunstâncias desesperadoras.
para você que está vivendo uma situação desesperadora, use essa oração. Eu sou o Espírito, trabalhando com forças eficazes e poderosas e espirituais. As demandas do Espírito devem e estão vindo me encontrar agora. Eu sou um Espírito, trabalhando com forças eficazes, poderosas e espirituais. E as demandas do Espírito devem e estão vindo e me encontram agora. Quando você faz essa declaração, você está trazendo à superfície o Espírito de Deus que habita dentro de você, o seu eu perfeito, o seu eu divino, a sua centelha mais sábia e elevada que foi criada por Deus, sem traumas, sem bloqueios, sem crenças, sem definições humanas, sem filosofias humanas, mas uma centelha divina, criada e inspirada por Deus, ativada para gerar aquilo que você foi criado para estabelecer sobre este lugar. Para ser agente de transformação, de luz, de sal, como a Ju tá aqui. Ju, bom dia, Aninha, Ellen, querida. Como a Ju falou, né? Como a gente falou, ser o sal da terra. O que é ser o sal da terra? O sal, ele dá sabor, o sal, ele tempera, o sal, ele proporciona a preservação do alimento, mas o sal, ele dá sede. O sal, ele faz com que você queira mais. O sal, ele quer que você vá mais profundo. O sal quer que você, né? Eu preciso de mais, eu quero essa água, eu preciso dessa água, eu preciso disso. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma paciente, né, que ela passou por um processo comigo há alguns anos e ela está se formando terapeuta. Na verdade, ela desde quando nós nos conhecemos, ela já começou a sua formação, já se conectou com outra terapeuta que também dá vários cursos, uma pessoa abençoada, porque a gente tem que entender, gente, que não é sobre competição, né? É sobre contribuição. Qual é a contribuição que nós podemos ser aqui nessa realidade? Como a gente viu aqui no livro, falando de pessoas que foram sendo conectadas por causa dos propósitos em comum, daquilo que está sendo consagrado dentro do nosso propósito de vida. E eu tenho certeza que se você está aqui nessa live, é porque você também, assim como eu, é chamada para gerar algo mais grandioso. É uma pessoa que foi chamada para gerar sede e fome nas pessoas. Então, que você possa declarar e ativar esse espírito dentro de você, para que você possa tirar todas essas sujeiras da sua alma, das suas crenças, das limitações e todos os aprisionamentos na sua mente que te fazem paralisar, congelar e te sentir separada do Criador. Então, para finalizar essa leitura e chamar a nossa convidada de hoje, esse homem provou que a oração é a coisa mais prática do mundo. Ore em primeiro lugar e não por último. Se a oração é boa quando você a ela recorre por última alternativa, ela será muito melhor se você recorrer a ela em primeiro lugar. Se a oração já é boa e é eficaz, quando você só recorre a ela quando tudo está perdido, ela vai ser extremamente eficaz quando você fizer ela em primeiro lugar. Então, bora lá? Vamos chamar a Aline aqui. Vamos aqui, vendo o convite. Bom dia, maravilhosa. Bom dia, tudo bem? Eu estou bem. Não estou te vendo, mas estou te ouvindo, né? Eu acredito que é alguma configuração do Instagram para nos desafiar a continuar fazendo as nossas lives sozinhas, né? Acredito que deve ter algum propósito nesse mistério aí, porque ultimamente é só assim que ela está sendo. Mas eu estou te ouvindo e vamos lá. Aline, seja bem-vinda ao Expande Comigo. Gratidão por você receber esse convite e eu tenho certeza que você tem algo muito maravilhoso para nos fortalecer, para nos inspirar, para que nós possamos ver a glória de Deus sendo manifestada através da sua vida e das suas vitórias. Amém. Comece contando um pouquinho pra gente sobre você, se apresenta aí pro pessoal que não te conhece, apesar que eu acho que a gente já se conhece aqui, né? Que eu já vi
os- as conversinhas aqui nos bate-papo, nos comentários, e vamos lá. Vocês não conseguem me ver, então? Não estão me Só vendo? eu não consigo. Eu acho que o pessoal, todo mundo está vendo e ouvindo, tanto eu como a Aline, né, pessoal? Fala aí pra gente. Gente, então vamos lá. Primeiramente, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Fico muito feliz por esse convite, em receber esse convite. Eu sou a Aline, tenho 33 anos, sou casada, tenho um casal de filhos maravilhosos e sou uma empreendedora que está aí na luta, enfrentando desafios e conquistando a vitória. Por onde começamos? Vai me orientando, que é muita coisa e eu não quero me perder. Bem, a gente, assim, a Aline, quando eu conheci ela, né, a Aline veio fazer a terapia comigo. E eu gostaria que você começasse a contando como é a sua história de fé, há quanto tempo você é cristã, né? Como que foi esse ponto, né, da dor da alma que você chegou, que precisou mergulhar mais profundo em você, no autoconhecimento, né? Qual era a dor, qual era a limitação que estava te aprisionando, né? Onde você estava separada aí da sua identidade, de quem você é em Cristo, né? De quem eu sou, da minha fonte criadora e geradora de vida, e que foi transformando isso ao longo do tempo. Certo. Eu venho de um berço evangélico, cristão, nasci num berço cristão e a gente aprende muitas coisas, né? E graças a Deus por isso, conhecedora da palavra. Porém, eu nunca tinha tido uma experiência mais assim. Até tinha tido experiências, mas algo me faltava, né? Questões. Quando eu cheguei no atendimento, eu cheguei com bastante bloqueio na mente, até pensamento suicida mesmo. Eu não enxergava aquele problema na minha alma, aquela dor, eu não enxergava uma saída para isso, e a saída que eu enxergava era realmente acabar com a minha vida. Eu achava que essa seria a solução para tudo. Mas o que me proporcionou a barra de Axis, né? Que foi o que nós começamos. A barra de Axis me proporcionou uma expansão assim de começar a me enxergar, a me entender, a saber quem eu sou, qual era a minha posição aqui no mundo. E era algo que eu tinha um bloqueio muito grande, porque eu falava, poxa, eu já conheço a palavra de Deus, eu já sou cristã desde que eu nasci, por que eu preciso disso? Muitas vezes a gente acha que a dor na alma é frescura, é espiritual, é só fazer uma oração, não que não seja só, não é só fazer uma oração, mas a gente também precisa tomar a decisão, ir até buscar ajuda. E foi isso que eu encontrei na barra de Axis, né? Porque era um desespero grandioso. Aí nós fizemos também, a Andressa me orientou a fazer. Qual é o nome da terapia mesmo, amiga? Nós fizemos a terapia Integrativa. integrativa. A terapia integrativa é a que a gente faz a hipnose gênesis, que é uma leitura do subconsciente. A gente volta no evento traumático, onde gerou o bloqueio, aonde desenvolveu um traço de personalidade, como a mente funciona, qual é os recursos dessa pessoa, para que ela possa ter o seu manual de vida e saber a bênção que ela é em ser quem ela é e como ela funciona e aprender a utilizar esses recursos da maneira mais assertiva. E eu era uma pessoa que eu buscava muita aprovação, mas assim, muita, né, Andressa? Muita Sim. aprovação das pessoas. É algo que eu continuo ainda lutando, mas na terapia eu encontrei uma resposta para essa necessidade de aprovação. Eu fui uma criança que os meus pais eles se separaram quando eu tinha 1 ano de idade e eu convivi com os meus avós e fui criada pela minha mãe, pela minha avó, pelo meu avô e pelo meu tio. E eu tinha o meu avô como meu pai, porque eu não cresci, até os 9 anos de idade, eu não cresci com um pai dentro de casa. E o meu pai era o meu avô. E
esse avô, quando eu tinha 15, 16 anos, eu perdi. E segui a vida, porque eu fui ensinada que eu não podia viver aquela dor, que eu tinha que entender que o meu avô tinha sido salvo e eu tinha que aceitar, e tudo bem, ele tinha ido para o céu, e eu tinha que aceitar que a vida continuava aqui. Mas o meu avô era alguém muito importante na minha vida. E eu não vivi esse ciclo de luto. E na terapia eu descobri que o meu bloqueio, o meu problema, a minha necessidade de aprovação, a minha necessidade de atenção, era essa falta, esse luto que eu não vivi do meu avô, né, Andressa? Me Sim. corrija aí se eu estiver falando demais. Mas eu estou tentando lembrar de tudo. E, e essa necessidade das pessoas me compreenderem, de provar para as pessoas que eu sou boa. Olha, eu sou boa, eu sou legal. Muitas vezes eu agia de uma forma que as pessoas entendiam totalmente errado. E aí era uma luta, era uma guerra, porque quando você tenta provar algo, não, as coisas se complicam ainda mais, né? Sim, até fiz um post essa semana falando sobre a síndrome da salvadora, né? O que que acontece? A pessoa que não sabe falar não, ela nem tem necessidade de ser sempre boazinha, ela não consegue delegar as suas atividades, então ela vai assumindo responsabilidades mais do que ela pode, né? Porque ela, além dela querer sempre ajudar, ela tem o ponto de vista que a pessoa que pediu ajuda não vai conseguir fazer sozinha sem ela. Então, ela tem essa necessidade. Então, são vários ali bloqueios que foram desenvolvidos na nosso processo de desenvolvimento da nossa infância, que vai gerando em nós a síndrome da salvadora. Quando nós temos isso, qualquer situação que a pessoa vem falar com a gente de algum problema, automaticamente a gente ativa o modo salvadora. E aí a gente quer salvar o outro, a gente toma o problema do outro pra gente e a pessoa às vezes nem pediu para você fazer nada, mas você se pesa na responsabilidade de que você tem que fazer alguma coisa e começa a colocar a necessidade dos outros ao invés de colocar a sua própria necessidade. E é como você falou, né? Outra coisa muito interessante, assim, da dor da rígida, né? Que a Aline, ela tem um traço oral rígido, são os dois traços altos dela, que é o oral do excesso, né? E a rígida. Então, as dores são a dor do abandono, traição e exclusão. Então, por que que ela tentava ser sempre a melhor amiga, ser amada por todo mundo, ser legal com todo mundo e cativar todo mundo? Porque a dor dela é a dor de ser traída, né? Excluída e abandonada. Então, ela se esforçava de sobremaneira para ser aceita. E muitas vezes é igual aquela musiquinha da Rita Lee, né? Quem já ouviu aquela musiquinha da Rita Lee? A Gigi que cantou essa semana na aula de canto, a Tatiana me contando, ela é toda do bem, ela é toda boazinha. Depois vocês escutam, vocês vão entender o final. O que a gente acaba se tornando? Chata. Então, às vezes a gente acaba invadindo o espaço das outras pessoas, porque as pessoas, ao invés de receber esse nosso amor, esse nosso cuidado, essa nossa preocupação, porque na verdade a gente quer transbordar para o outro aquilo que nos faltou, e a gente não quer que o outro sinta a dor que a gente sente. E isso é muito interessante também a gente entender que ninguém sente igual a ninguém. Cada pessoa percebe e sente o mundo de forma única e exclusiva. Não tem como você medir a dor de ninguém. Você não tem como tentar que as pessoas compreendam a sua dor e nem muito menos você compreender a dor do outro, porque você sente como você sente. Sinto que sinto porque eu sinto. Então foi assim, a Aline, uma das coisas que a primeira coisa que a Aline fez quando ela chegou aqui foi mudar o visual. Você lembra, Aline? Sim, externar. Né? Exatamente, porque é o processo do desapegar. Então, normalmente nós, como temos a dor do abandono, nós passamos a ficar apegados demais a coisas, às pessoas, a lugares, a sentimentos, às vezes até a dores, nós ficamos apegados. Então, o movimento que ela fez, né, da mudança do visual, já foi o primeiro passo para o desapegar.
E eu fico maravilhada com como esse livro ele entra em ressonância com a história de cada pessoa que vem aqui. E a gente vê, né, sobre a questão da ambiência. Quando nós estamos plantados nos lugares errados, por mais que você tente ser bondosa, generosa, amorosa, espetacular, incrível, as pessoas não vão receber isso de você. Porque elas só conseguem perceber e saber aquilo que existe dentro de cada um deles. Então, muitas vezes a gente está num ambiente, está num lugar que não ressoa com a nossa verdade. Não é que é um ambiente ruim, não é que são as pessoas são ruins, não é que aquele lugar, né, não gera alguma coisa. Só não é o seu ambiente. Que a gente fala, Deus não une, né, vidas, Deus une propósitos, Deus une uma mesma visão, o mesmo sentimento. Então, a gente acaba se sentindo fora, né, não pertencente. E uma das 3 leis do amor é o pertencimento. Então, é importante você tanto deixar que as pessoas pertençam, como você pertencer a algum lugar. Bora lá, Aline, continua contando pra gente. Tinha uma questão da vida espiritual, né, Aline, onde você tinha ali uma dependência dos seus líderes para que eles pudessem estar intercedendo para você. E isso foi transformado também, né? Você já me contou algumas coisas a respeito disso. Eu tive uma experiência em que um dia me deu um desespero, porque eu sempre tinha isso, né? Durante o dia me vinha à cabeça muitas coisas, muitas questões, e nesse dia eu peguei o carro e falei, não, hoje eu vou dar um jeito nisso, não dá mais, saí pra rua, louca, desesperada, querendo tacar o carro em qualquer lugar, e rodei, chorando. Aí, em um momento, eu parei e na hora eu falei, para que eu vou fazer? Porque era sempre assim, um momento de desespero, eu buscava pessoas para orarem por mim, para me ajudarem de alguma forma a sair daquele desespero. Aí eu peguei e falei, não, vou ligar para a Andressa. Liguei para a Andressa e eu me lembro muito, assim, isso foi o que me fez entender que eu tenho livre acesso a Deus. Que eu não preciso que ninguém faça aquilo que eu tenho que fazer. Eu liguei para ela, ela começou a me acalmar, né? Obviamente, eu acredito que ela tenha ficado desesperada na hora. Tentou me acalmar, pensando o que eu faço. Eu falei, Andressa, eu tô aqui em tal lugar, acabou, não dá mais, vou tacar o carro em algum lugar, não dá mais para mim, já deu, já entendi, é isso que eu vou fazer, não dá mais para viver. Aí ela começou a me acalmar, Aline, respira. Ela me fez enxergar, ela não pegou e, não, fecha os olhos aí, vou fazer uma oração para você, não, você tem que fazer isso, não, em nenhum momento ela fez isso. Ela me ajudou a respirar, a voltar, a entender o que era aquilo que eu estava fazendo. Porque, poxa, eu estava ali parada, prestes a tirar a minha vida. E imagina, né? E ela me fez enxergar toda a situação. O que me fez chegar até aquilo ali? Será que realmente isso vale a pena? Para você tirar a sua vida, olha só a situação, enxerga por um todo. Eu comecei a enxergar e a partir daquele momento eu comecei a entender que, poxa, eu não preciso de pessoas. Obviamente, eu preciso de pessoas para compartilhar, para estarem ali ao meu lado. Mas essa dependência eu comecei a enxergar. E a partir daquele dia, todos os dias, eu comecei a falar com Deus diretamente sobre aquilo que eu sentia, como eu falava com as minhas amigas, como eu falava com a minha terapeuta. Gente, é sobre isso. Ontem mesmo eu tive uma experiência dessa, né? Eu falei para Deus assim, eu estava sentada na mesa após o almoço, as crianças foram para a escola, o Rafa levou as crianças para a escola e eu sentei ali um momento e eu senti que o Espírito Santo estava ali, queria conversar comigo. Eu falei, Jesus, senta aqui na cadeira comigo, vamos conversar. Então, às vezes a religiosidade nos faz enxergar que nós precisamos de um lugar diferente, de um lugar ali especial. Não, gente, o Senhor só quer que a gente olhe para Ele, tenha esse momento, essa intimidade. E eu não entendia isso. Eu achava que, não, Deus é alguém muito distante.
por essa ausência mesmo, acredito, esse distanciamento por essa ausência paterna, né? Isso me levava a acreditar que Deus era alguém muito distante, que eu sempre precisava de alguém para chegar até Ele, para acessar Ele. E eu entendi que não. O Senhor, Ele está ali o tempo todo para nos ouvir, para nos curar. E essa experiência foi, assim, uma virada de chave na minha vida, onde eu entendi que eu tenho livre acesso para falar com o Pai, para que Ele me cure. Porque também a terapia, ela anda lado a lado, né? Ela anda lado a lado do espiritual. Gente, o quanto é importante nós entendermos isso. Que nós temos, o Senhor fez, Jesus fez ali na cruz por nós, e nós temos isso, é só a gente tomar posse, já foi conquistado para nós. A gente só precisa ir lá e tomar posse daquilo que Ele já conquistou para nós. Sabe, não é algo distante de você. Tô vendo aqui o Diego dizendo, eu estou passando por esta fase, eu quase tirei minha vida, mas foi Deus que me salvou. E no amor a minha filha veio, a cabeça bem na hora eu parei. E é sobre isso, gente. Essa experiência, eu acredito que só quem passa, quem vive aquele momento de escolha, é uma escolha que a gente faz. E agora, o que eu vou fazer? Né? E a gente tem esse livre acesso ao Senhor, a presença de Deus. Não é sobre religião que eu estou falando aqui para você. É sobre algo que aconteceu comigo. O Senhor me transformou, o Senhor me mudou. Ele me tirou daquela situação de desespero, mas porque eu quis. Está muito ligado a você querer, a você dar passos em direção àquilo que o Senhor já conquistou, porque já foi conquistado. A vida abundante Ele já conquistou para nós. Só depende de nós irmos de encontro a essa vida abundante e vivermos essa vida abundante. E acredito que todos nós temos acesso a isso. Mas o que nós estamos dispostos a fazer para ir de encontro ao que o Senhor tem para nós, sabe? Então, é mais sobre isso, né, Andressa? Foi uma experiência transformadora, tanto para a Aline como para mim, né? A Aline foi uma das minhas primeiras pacientes de terapia. E quando ela me ligou naquele dia, né, que a minha vontade era essa, tipo, porque eu falo da síndrome da Salvadora porque eu era esse lugar. Eu tive que aprender a desenvolver a minha escuta, de compreensão, né, como terapeuta, porque você imagina se eu quisesse salvar o mundo inteiro, eu já queria saber onde ela estava, eu ia lá, e realmente a primeira coisa que veio à minha mente é, vou orar por ela, e o Espírito Santo falou, não, você vai usar a ferramenta, porque é empoderando as pessoas a saberem que sabem, porque se você orar por ela, você vai trazer a ela a dependência de você, e eu quero que ela dependa de mim. Ela tem que saber quem ela é em mim, eu não quero que ela dependa de mais ninguém, que ela dependa única e exclusivamente de mim. E isso que a Aline falou, né, as chaves, olha, gente, são pequenas palavras que é importante vocês perceberem as entrelinhas. As coisas que eu contava para as minhas amigas, as coisas que eu contava para pessoas humanas, eu passei a confiar e entregar em Deus. E esse louvor, não sei se vocês estão ouvindo, ó. É Deus e eu, e mais ninguém. Então, é isso. Tem coisas que é só você e Deus, nem só terapeuta muitas vezes, porque um psicólogo, um terapeuta, ele tem bases filosóficas humanas. Então, existem coisas que se você não tiver identidade, se você não tiver valores, princípios e uma conexão realmente com o seu eu superior, né, com Deus dentro de você, você vai ficar sendo levada como folha pelo vento. Então, é importante você desenvolver essa identidade, olhar para dentro de você. Quem sou eu? Como eu gostaria que fosse minha vida? Se eu estivesse vivendo a minha vida hoje, o que eu faria? Né? O que é felicidade para mim que mais ninguém entende? Essas são algumas perguntas bem básicas que a gente pode se fazer. Aproveitando também a questão que a Aline falou, não é sobre religião, gente. Eu sou terapeuta integrativa energética. Então, eu sou, tipo assim, uma pessoa que não se encaixa em lugar nenhum, porque no mundo energético, eles têm uma visão de que Deus é o Deus, todos os deuses são o mesmo Deus, e não é, né? Não é o mesmo Deus. Então, existe sim uma energia do universo, existe uma comunhão entre todas as moléculas do universo, nós nos comunicamos, sim.
Mas o Deus a qual eu entreguei a minha alma imortal é o Deus que se fez homem, que se tornou homem, que se fez Jesus Cristo sobre a terra. Eu, Andressa, entreguei a minha alma imortal a esse Jesus, a Cristo, a esse Deus. Então eu, Andressa, sigo a esse Deus, a palavra, a Bíblia, um livro aonde tem todos os conhecimentos teológicos, filosóficos, científicos e espirituais que você precisa, tudo que eu já estudei, tudo que eu já acessei em diversas camadas, eu encontro na Bíblia, né? E é muito importante isso que eu tô falando, se você não desenvolver uma inteligência emocional, você vai acabar ficando perdido nesses conhecimentos. Então, é importante que você acesse essa centelha divina dentro de você, para que você possa ouvir a voz de Deus. Então, aí, além dessa história, né, da Aline, aí o que, que aconteceu? Ela teve um processo de empoderamento no seu ministério, né? Quando ela começou a reconhecer a sua identidade, ela e Deus. Hoje, uma pessoa que tinha, né, Aline, dificuldades às vezes de conversar, de expressar, olha que palavra linda que ela trouxe pra gente. Esses dias atrás, ela fez um trabalho com jovens, né, Aline? Foi num retiro? O que, que foi aquele trabalho que você Eu desenvolveu com os adolescentes da igreja? descobri quando eu fiz a terapia e eu fiz um curso de consultoria de imagem e estilo, que é algo que ajuda mulheres a se descobrirem. Gente, foi assim, tudo encaminhado. Quando a gente entende a visão de Deus para nós, o nosso propósito, a gente caminha de encontro a isso, né? E eu fiz esse curso de consultoria de imagem. E aí comecei a ter oportunidades, assim, até mesmo dentro da igreja, para falar isso, mas assim, usar para empoderar as mulheres, né? Empoderar uma palavra que é meio que modinha, que todo mundo fala, mas que é uma palavra que é o poder que Deus dá a nós, mulheres, que entendemos o nosso propósito. E, e eu comecei a fazer isso, sabe? A ensinar as mulheres que através porque é muito o que está dentro da gente reflete para fora. Se você aqui dentro não está bem, isso vai refletir na forma como você se veste, como você se arruma. Então, eu tive a oportunidade de falar com os adolescentes, os jovens lá em um retiro de adolescentes e jovens que teve. Eu tive a oportunidade de ir na igreja, a minha igreja local, ir em igreja, falar sobre isso. E assim, uma pessoa que se achava improvável. Sempre me achei a improvável, a que ninguém dá valor, a que, não, eu não sou nada, eu sou sempre menor que todo mundo. E não que, nossa, não é sobre status, é sobre você entender o seu propósito e conseguir fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porque isso é o que traz pra gente, qual palavra eu posso usar? Alegria. Gente, é tanto sentimento assim que eu comecei a me descobrir. E algo que foi muito importante também foi me enxergar e enxergar o lugar das pessoas ao meu redor em mim. Não sei se eu fui clara nisso que eu disse, mas assim, eu sou a Aline. Essa pessoa aqui, onde ela cabe na minha vida? E eu comecei a enxergar de fora que, na verdade, eu não precisava ser necessária para as pessoas. Na verdade, eu tinha que ser seletiva daqueles que iam agregar algo a mim. Não, então, não que as pessoas não tenham valor, não é sobre isso. Todo mundo tem o seu valor para nós, cada um tem o seu valor, mas eu consegui, até no livro do Tiago Brunet, ele fala sobre as esferas, né, da amizade. Qual lugar você coloca cada pessoa na sua vida? As pessoas, elas são necessárias, nós precisamos de pessoas. Pessoas, elas são necessárias para a gente chegar até o nosso objetivo. Mas em que lugar você tem colocado as pessoas na sua vida? E eu entendi isso. E quando eu entendi isso, dói muito. Porque algumas pessoas, você acha que elas são muito necessárias para você. Sem aquelas pessoas você não vive. Você precisa, e é sobre aquela dependência que a gente tem, né? Não, essa pessoa é muito necessária. Eu preciso estar com essa pessoa todos os finais de semana.
Não! O que essa pessoa tem agregado na sua vida? Então, colocar cada pessoa no seu devido lugar. E não é sobre, ai, sai daqui, você não presta para mim. Não, é você vai estar na minha vida até aqui. Daqui para frente, não. E entender que eu não preciso, eu bato muito nessa tecla porque era uma dependência absurda que eu tinha. Absurda. Gente, absurda mesmo. A Andressa pode falar que era absurda. Essa necessidade. Não, eu preciso falar com fulano. Eu não tomava decisão sem falar com fulano. Não, hoje eu não tomo decisão sem falar com o meu melhor amigo, que é Deus. A decisão, primeiro, a gente tem que perguntar. Então, vai muito de encontro a esse livro que você o Clube do Livro, a tudo que você tá falando essa semana, porque, inclusive, esse mês nós estamos aprendendo lá na igreja, o tema é sobre oração. Então, o quanto a oração pode nos levar a um nível a um nível mais alto, nos faz chegar a lugares onde você nunca imaginou. Gente, eu não cheguei, acho que nem a 5% de onde eu quero chegar. Enfrento lutas, dificuldades todos os dias, mas eu estou aqui hoje, nessa manhã, 7 horas da manhã. Ontem mesmo eu me perguntei, poxa, eu tenho vivido um turbilhão na minha vida. Esses dias eu tomei decisões desafiadoras nesses últimos meses. Coisas que até eu ainda nem compartilhei com a Andressa, mas eu pensei ontem à noite, poxa, por que a Andressa me escolheu às 7 horas da manhã para falar, né? Olha tudo que eu tenho vivido, mas eu me lembrei de algo. Todos esses desafios, desde o começo, né, que eu decidi essa transformação para mim, que eu tomei posse dessa transformação, até hoje, não foi um desafio, não foi sobre uma caminhada que me levou já a algum lugar, mas é sobre eu não ter desistido desde que eu comecei. Quando eu decidi que não, eu não seria mais aquela Aline, eu não desisti. Eu tive tropeços, eu caí, eu levantei, mas eu não desisti. Então, a vitória é sobre você não desistir, sabe? Talvez eu esteja aqui falando, nós estamos aqui conversando, mas falando para você, não desista, sabe? Por mais que você tropece, por mais que você queira desistir, por mais que esteja difícil, não desista, não desista, porque com certeza dia após dia após dia, o Senhor vai nos dando força, vai nos... Olha, ontem, mas é uma promessa que Ele faz. Amanhã vai ser melhor. Né, Andressa? É isso mesmo. A palavra de Deus fala que basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. E que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Então, nós muitas vezes pensamos que Deus é igual o ser humano, né? Que precisamos de tempo e espaço para as coisas acontecerem. Então, nada do que acontece na nossa vida é errado ou é ruim. Ela só é o que é, no que tem que ser. Isso que você está falando da transição, a Aline tomou uma decisão ousada. Ela trabalhava numa empresa há anos, que já tinha segurança, já tinha uma equipe, já tinha uma estabilidade financeira, mas já fazia algum tempo que ela não via mais aquele lugar como um lugar para ela. E ela foi ousada a ponto de começar algo do zero, de construir algo do zero. E isso tem sido desafiador para ela, né? Em algumas questões, né, amiga? Desde o primeiro momento, você foi porque precisava ir, porque era um novo momento, mas desde o começo a gente sabia que talvez não fosse o lugar definitivo ainda, né? Não sei se é sobre isso que você está falando, mas é não julgar nada, é aceitar tudo. E a gente fala, né? As leis herméticas falam que não existe insucesso ou fracasso. Existe falta de conhecimento sobre alguma coisa. Então, o que eu estou fazendo, que se eu não, né, o que eu não estou fazendo, que se eu fizesse, mudaria, atualizaria uma nova realidade imediatamente. Como a gente leu aqui no livro, talvez às vezes é um momento de parar, de silenciar e ir lá para o momento de solitude, só você e Deus, e começar a observar ao seu redor, que às vezes tem outras pessoas que vão te dar essa direção. Olha, várias coisas que a Aline falou aqui foi sobre parar de falar sobre sua vida, sobre seus problemas com seus amigos. Por quê, gente? O conjunto de pensamentos de uma ou mais pessoas criam a realidade.
Então, imagina lá você passando por uma dificuldade no seu relacionamento, uma dificuldade financeira, uma dificuldade, dependente da dificuldade que você está passando. E aí você começa a contar isso para todas as suas amigas, para todas as pessoas com quem você se relaciona. Nem todas as pessoas, elas desejam o seu bem, ou nem todas as pessoas têm os pensamentos de Deus para você. Então, quando você começa a contar as suas coisas para determinadas pessoas, a vibração do que aquelas pessoas esperam, né, para você, começa a criar isso na sua vida, na sua realidade. Então, a gente sempre fala que quando você for falar de finanças, fale com uma pessoa que tem sucesso financeiro. Você vai falar de relacionamento, converse com uma pessoa que tem sucesso em relacionamento. Vai procurar aquela senhora, a irmã, a pastora, que tem casamento lá de 20, 30, 50 anos, que já tem filho, que já tem neto, que já passou por várias situações boas, ruins, superações. É com ela que você tem que conversar. Não é com a amiga solteira, com a amiga que divorciou. Não é um julgamento, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado. Quem são os mentores que a gente coloca na sua vida, os pontos de vista que nós vamos agregando para o nosso viver. A gente tem que tomar essa sabedoria para O nós. que a Mari, Então, a primeira bem, é muito. Pode falar, hein? O que a Mari escreveu aí é bem sobre isso. O que Deus entregou e permitiu para você é seu. Ninguém mais vai enxergar com os seus olhos. É exatamente sobre isso. E é esse lugar de, tipo, quem eu sou em Cristo. Exatamente. Então, a gente precisa mergulhar para dentro. Então, amiga, gratidão por você estar aqui hoje e por compartilhar todas essas dicas de consciência para nós, que foram orar a Deus em primeiro lugar nos momentos de adversidade, nunca desistir da vida, né? E saber com quem conversar, com quem andar, o poder da ambiência. Tomar cuidado com as pessoas que nós colocamos, os lugares que nós colocamos, né? As pessoas nas nossas vidas, né? Como você falou, os amigos necessários. Esse livro do Thiago Brunet é incrível mesmo. Então, quando a gente fala, outra coisa que vocês podem perceber que ela comentou foi sobre a expansão intelectual. Ela foi buscar novos conhecimentos, ela foi fazer cursos, ela foi ler livros, ela foi fazer coisas que antes ela não fazia. O que ela começou a fazer? A transbordar daquilo que ela estava cheia na vida de outras pessoas. Porque quando eu falo, eu aprendo duas vezes. Eu aprendo lendo, eu aprendo, né, executando, mas quando eu começo a ensinar pessoas, quando eu começo a trazer o conhecimento para as pessoas, eu aprendo duas vezes, isso fica mais forte em mim, porque eu coloco todas as emoções, porque toda reprogramação mental, ela acontece através dos nossos 5 sentidos. Então, imagina você tendo que ensinar uma pessoa algo que você aprendeu, você está sendo desafiado, então você está mexendo com o seu emocional, tá ali a adrenalina, a serotonina e a dopamina. E aí você começa a se ouvir, porque quantas vezes você só ouviu que você era um fracasso, que você não dava certo, que você não tinha nada para entregar para as pessoas. Então, quando você começa a ouvir, a você ensinar e entregar e transbordar, isso também vai te fortalecendo na sua jornada. Então, o que você faz de maravilhoso, que você faria até de graça e que quando você faz todo mundo te elogia, é aí o seu dom, o seu talento, sua habilidade. Talvez seja servir, talvez seja se comunicar, talvez seja orientar, talvez seja exortar, né? Tem pessoas que têm o dom da exortação. Então, a gente tem que usar isso da melhor forma possível. Então, é essas dicas que eu quero que vocês anotem hoje. Orem, tenham ambiências, façam estudos, né? E sejam ousados em aprender a se desapegar, a definir que você é quem você é e não o que você tem e nem aonde você está. E que basta cada dia o seu mal, né? Quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras eu viverei hoje. Deus, mostra-me algo mágico hoje. E então fica a nossa oração, né? Que você possa decretar, que você faça esse exercício aqui, como ele disse, né? Que por 9 dias ele se retirou e durante 9 dias ele fez a declaração: a minha mente é a infinita fonte real e eu sou ilimitado porque Deus é ilimitado. Eu sou espírito trabalhando com forças eficazes e poderosas e espirituais e as demandas do espírito devem e estão vindo me encontrar agora. Então façam essas afirmações, faça essa oração
e que você possa também estar aqui futuramente compartilhando as maravilhas que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua mente, nas suas emoções, porque nós somos o nosso maior patrimônio, é a nossa vida, uma vida abundante. Amiga, gratidão. Que Deus abençoe, transborde, transforme, renove e que Ele traga novas possibilidades, qualquer área que você esteja passando por dificuldades, que você possa encontrar o conhecimento, a sabedoria e a direção necessária para aquilo que você precisa, tá bom? Amém. Eu que agradeço, muito obrigada. Desejo aí um bom dia a todos vocês, que Deus abençoe. Tá chegando o final de semana, eu espero que eu tenha compartilhado aí algo que tenha tocado seu coração de alguma forma. E Deus abençoe todos nós. Vamos seguir, vamos conquistar, vamos avançar. Um beijo. Tá com... Até segunda, 7 da manhã, no nosso Clube do Livro Expande Comigo. Tchau. Tchau, tchau.